Pessoal, eu quero trazer uma reflexão. É algo que eu aprendi na caminhada, na vida, com meu Deus, com o Criador e principalmente após me tornar nova criatura e começar a aprender coisas novas, viver coisas novas. Uma das coisas que eu quero trazer, uma das coisas que para mim mais causa sofrimento na vida do ser humano. E isso também acarreta em ansiedades, muitas vezes até mesmo depressão. Você sabe o que eu aprendi? E eu falo isso com propriedade, porque eu senti isso na pele e eu creio que fui liberto disso. Uma das coisas que mais traz sofrimento para o ser humano é o indivíduo achar que tudo tem que ser do jeito dele e na hora dele. Que tudo tem que ser do jeito dele, porque se não for, não tá bom, ou está errado, ou até mesmo vai terceirizar a culpa por aquilo ter acontecido. Se tem um homem que para mim é o maior exemplo, de forma incomparável, um exemplo absoluto, que viveu na terra, mas ao mesmo tempo totalmente desligado dela, e entendeu que não estava aqui para fazer sua própria vontade, nem sequer interessava em fazer sua própria vontade. Para mim, esse único exemplo se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu não peguei referência, mas enquanto estava pensando e meditando para esse conteúdo, esse vídeo, teve um momento que Jesus orou suando sangue no jardim de Getsemane. Olha só o sofrimento, o teor de sofrimento, o nível de sofrimento que ele teve, a ponto dele clamar a Deus: olha, Pai, se possível, e ele sabia que era possível, passa de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo Jesus entendia que não era para cumprir o que ele mesmo queria. Não era a sua vontade que estava em jogo, entre aspas, em jogo. Ele não estava buscando ali, mesmo nesse clamor, sofrimento, preocupado com sua própria vontade ou buscando sua própria vontade. Porque depois desta oração, ele fala: todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Ele não fala minha, mas todavia seja feita a tua vontade. O mesmo Jesus, para os seus discípulos na palavra de Deus, e até hoje para os seus discípulos, há uma oração modelo, se assim eu posso dizer. Uma oração que ele é o ponto de partida para o cristão aprender a orar. Mas é uma oração que ele precisa, para ele vivenciar, ele precisa estar ciente dessa oração, saber o que está orando, saber o que está falando e disposto a viver ali o que se acredita. Uma oração conhecida de forma universal. Mas quantas pessoas que, posso até usar o termo reza ou ora, estas palavras sem a consciência do peso delas, sem sequer elas mesmas estarem vivas, reveladas em seus corações. Na oração do Pai Nosso, tem um trecho muito poderoso que fala: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós declaramos isso, é sinônimo de que nós não estamos buscando a nossa própria vontade. Nós não estamos preocupados e também entendemos que as coisas não acontecem conforme a gente quer. Nem tudo, posso dizer assim, para ficar mais leve, acontece na hora que a gente quer e quando a gente quer. Nem tudo vai acontecer no tempo que a gente quer. Mas
há coisas que acontecem conforme planejamos, conforme desejamos. A própria palavra também diz, em Salmo 37 de Deus, uma conexão de Deus com o homem. O salmista escreve, olha, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ele, com algumas versões vai dizer, Ele conceberá, realizará o desejo do seu coração. Olha que paralelo, que até mesmo poderia dizer um tipo de contraste. Mas antes de, porque ali, realizar o desejo do seu coração, no hebraico, se você for na raiz do hebraico, do original escrito, é atender um pedido, uma petição. Mas antes desta petição ser realizada, dada, concebida, a pessoa vai estar já contentada em Deus, se satisfazendo em Deus e tendo uma alegria profunda nele. Não é alegria, simplesmente alegria profunda. No hebraico, deleita-te, vem do verbo deleitar, de anag, no hebraico. Isso, e no hebraico, implica encontrar uma profunda alegria e contentamento em Deus. Então, me veio uma pergunta com esta reflexão. Por que muitas vezes as coisas não acontecem como a gente quer ou na hora que a gente quer? E a gente nós não nos encontramos deleitado nele, satisfazendo nele. Gente, um colega, aluno, uns tempos atrás pediu para mim, Marcelo, já pensou em fazer um vídeo falando sobre ansiedade, depressão? Eu sei que é um tema para um outro momento, porque para esboçar mais. Mas se tem uma coisa que traz ansiedade e até mesmo depressão ao ser humano, é ele querer fazer sempre a sua própria vontade, achando que sempre vai acontecer conforme ele quer e no tempo que ele quer. Não tem como. Feliz daquele que tem a consciência que a vida não é desta forma. Principalmente para aqueles que se renderam ao senhorio de Cristo. Principalmente para aqueles que aceitam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ainda que confronte, desafie e faz, ou melhor dizendo, tem o poder de nos convencer a nós deixarmos a nossa vontade para viver a dele. Feliz daquele que quer sim que cumpra, olha, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E sabe, recentemente aconteceu algo comigo, eu tenho entendido, gente, as coisas passageiras, as coisas temporais, as muitas preocupações com essa vida, os muitos afazeres, a falta de disciplina, o excesso de informação. Estou dando apenas alguns exemplos aqui. O fazer aquilo que não é para você fazer, mesmo que você quer fazer. Ou deixar de fazer aquilo que é para você fazer, ainda que tu não queira fazer, mas precisa escolher fazer. Olha, isso tudo tira nossa paz e traz um grande sofrimento. Então, o objetivo principal deste vídeo foi falar que uma das coisas que causa mais sofrimento no ser humano, que eu entendi, eu aprendi com meu Senhor Jesus na caminhada e tenho aprendido, é querer que as coisas aconteçam do meu jeito ou na minha hora, no meu tempo. Eu quero escolher deleitar nele. Eu escolho me contentar nele, me alegrar profundamente nele, para que assim
o meu coração, minha vida, esteja conectada com a vida dele. E aí ele realize o desejo do meu coração, do novo coração que eu recebi, de uma nova vida que eu recebi. Deus te abençoe.